Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos dar início agora a falar um pouquinho de como realizar um bom planejamento aí para o nosso Baby Class 1, que são crianças de 4, 5 anos de idade. E para a gente dar início, é importante a gente ressaltar aqui que nossas crianças 4, 5 anos, que eu defino aqui como Baby Class 1, são crianças que completam 5 anos durante o ano letivo. Então, não significa que você vai pegar uma criança de 3 que acabou de fazer 4 e pode pôr nessa turma. Se ela não completa 5 anos durante aquele ano letivo, ela deve ficar uma turma abaixo, tá? A criança tem 5, vai completar 6 esse ano, ela vai ficar no Baby Class 2. É sempre olhando a data, a idade que ela vai fazer naquele ano letivo, tá? Isso porque nós buscamos turmas cada vez mais homogêneas para a gente ter um trabalho legal e um resultado bacana. Se você não respeitar as idades, é muito difícil você conseguir trabalhar. Então, gente que mistura lá crianças de 3 a 6 anos, daí teria que ser um outro tipo de planejamento, um outro tipo de trabalho que não se encaixa muito com o que nós estamos falando aqui, que é um trabalho de evolução para, né, dar possibilidade para essas crianças para um alto nível, certo? Aí você vai ter que fazer uma adaptação se você for misturar muitas idades. Outra ideia bacana também, se vocês tiverem duas turmas da mesma idade, por exemplo, se você tiver duas turmas de Baby Class 1, você pode dividir suas turmas como turmas que os alunos que completam aniversário no primeiro semestre e a outra turma com alunos que completam no segundo semestre. Isso vai te dar mais potencial de trabalho ainda, porque as suas turmas vão estar mais homogêneas ainda pela fase motora. Então, antes de começar a planejar os seus conteúdos, você precisa definir a sua carga horária. Como que vai ser a carga horária daquela sua turma? Vai ser uma vez na semana, 2 vezes na semana? Ver como você vai trabalhar, né? E também como vai se estender o seu ano letivo. É importante você ter esse cálculo de carga horária, tá? Inclusive, legal para você diferenciar uma turma da outra, oferecer isso na escola, né? Por carga horária, é bem interessante que você mostra o porquê que às vezes uma turma evolui mais do que outra, em vez de somente dar o nome de um nível, tá? Um tempo legal para aula de Baby Class 1, né, crianças de 4, 5 anos, é 45 minutos. 45 minutos eu conto aula, né? Aí você pode colocar, por exemplo, né, para os seus pais, colocar na venda dessas aulas, né, por exemplo, 55 minutos, 60 minutos e justificar já para os pais não dizer que você está enrolando a aula, colocar lá 45 minutos aula, 5 minutos é o momento de adaptação inicial, onde esses alunos vão entrar, você vai conversar, você vai dar risada, vai dar abraço, vai organizá-los para iniciar a aula, porque toda iniciação para essa idade tem uma organização, né? Aí você pode, se você der 60 minutos, você pode fazer 5 minutos de intervalo para aquelas crianças que querem ir no banheiro, né? Muitas crianças saíram do desfraude há pouco tempo, não tem esse controle ainda muito de xixi, então é legal às vezes você fazer esse intervalo, 5 minutos, aí finaliza depois mais 5 minutos, né, para finalizar a aula, para conversar ali com os alunos, fazer uma roda, perguntar, deixar eles falarem, eles gostam de falar muito nessa idade. Mas o seu tempo de aula, de planejamento de exercícios, fica dentro de 45 minutos, certo? Vamos pensar sobre esses 45 minutos agora, qual que é a melhor forma de dividir essa aula? Bom, se o nosso pensamento é o trabalho físico, é a preparação física, né? Pensando no condicionamento, aproveitamento da mobilidade articular, nós temos que dar uma importância, né, para aquela primeira parte da aula, trabalho de chão ou de pé mesmo, aquecimento, pensando em trabalhar habilidades motoras, né? De uma forma geral, e também podemos trazer alguns exercícios para especializada. Então, 20 minutos ali para essa primeira parte da aula está de bom tamanho para essa idade. Aí nós vamos fazer um trabalho que é o trabalho de curiosidade, né? Um encaixe dentro do balé clássico ali, 5 a 8 minutos na barra. Lembrando, trabalho de barra com uma barra adequada, altura adequada, acessível a esses alunos, né? Então, são 5 a 8 minutinhos progredindo ao longo do ano, esses 5 minutos, vai aumentando o exercício aos poucos até atingir mais ou menos esse tempo, né? E aí nós vamos para o centro. Na parte do centro, nós vamos ter o trabalho de diagonal, né, o trabalho do centro propriamente dito, com atividades tanto de coordenação, algumas coisas trazendo
do balé clássico, trabalho de port de bras, podemos fazer. Também como vamos trabalhar bastante exercícios rítmicos, né? Então, nós vamos pensar na musicalidade e na coordenação rítmica, né? Então, exercícios com palmas, exercícios que possam trazer essa memória expressiva da música para os nossos alunos, tá? Então, é um grande foco no Baby esse tipo de atividade, tá? Aí, ó, nós fechamos em uma aula de 45 minutos. Se for, né, trazer uma aula mais tempo, aí dentro daquele conceito, realmente um bate-papo, não precisa sobrecarregar mais exercícios, né? E ali eu coloco um tempinho no final da parte do centro, que é possível fazer uma brincadeira dirigida, alguma coisa que vai tomar ali no finalzinho da aula, uns 2, 3 minutinhos no máximo, tá? Então a brincadeira não é para pegar 15 minutos da aula e fazer brincadeira. É uma brincadeira para encerrar e depois disso nós temos ainda a volta à calma, mas já vamos ver cada trecho dessa aula como que melhor se encaixa. Então, falando dessa primeira parte da aula, né? Da parte do aquecimento, alongamento, trabalho de chão, né? Ou de pé mesmo com os alunos, né? Então, o ideal é que você faça uma sequência de músicas que estejam cadenciadas. Não é fazer música de fundo, pegar uma playlist, soltar a playlist e ir falando exercício. Músicas que se encaixem os exercícios com as contagens do que você quer, um bom planejamento nessas músicas, porque isso vai ajudar, além de trabalhar a musicalidade, que os alunos gravem os exercícios, que eles ali estejam presentes ali sem ficar chato, né, ou aquele momento da aula, porque já é um momento da aula que exige muito do físico, que já tem, né, uma certa, às vezes, resistência dos alunos, e ter exercícios cadenciados auxilia que você possa ter mais liberdade para passar a corrigir, porque os alunos depois já vão decorando o que eles têm que fazer. Então é bacana e isso ensina eles terem a independência do treinar, né? Conforme eles vão gravando exercício, eles mesmos já querem mostrar que eles sabem e isso é muito bacana, né? Então você vai inserir nessa parte da aula, né, exercícios de aquecimentos articulares, né? Aquecimentos cárdios também, né? Para a entrada dessa aula. Exercícios de alongamento, nós, né, relembrando lá da aula de preparação física, né, alongamento, flexibilidade, né, um pouco diferente esses dois trabalhos. Então, no início de aula nós trabalhamos com alongamentos, não podemos fazer muito forte, né, um trabalho de flexibilidade, relaxar essa musculatura, então tem que tomar um certo cuidado no início da aula, porque depois nós vamos exigir dessa musculatura e não é bacana fazer esse trabalho contraditório. Né? Exercícios posturais, exercícios de tônus muscular, né? Essas crianças vão começar ainda, né? Ainda não tem muito tônus abdominal, então, mas é uma coisa que nós precisamos começar a trabalhar com eles. É um dos exercícios que eles vão mais sentir dificuldade, mas é por isso mesmo que nós vamos trabalhar, né? Para eles melhorar essa postura. Pode ver que as crianças têm normalmente, quando eles fazem uma postura, você vai ver isso em vídeo até com a aluna que eu vou mostrar, ela solta a postura, assim, porque eles não têm tônus abdominal ainda, não tem muita musculatura enrijecida, né? E isso faz com que ele solte aquela barriguinha. Já viu que toda criança tem aquela barriguinha solta para frente, com o bumbumzinho meio empinado, por causa da falta desse tônus. Então a gente começa a trabalhar já esse tônus. Eles têm bastante dificuldade ainda nesses exercícios, mas é necessário. Não é um trabalho ainda tão forte dos 4 aos 6, o trabalho mais intenso de trabalho muscular, exercício de força, vai começar aos 6 anos, tá? Então, exercícios de equilíbrio é bacana de ser trabalhado também, sensoriais, e exercícios de coordenação, até básicos de coordenação, eu digo, exercícios sentados no chão, né, enquanto faz o pé direito, cabeça para o lado direito, pé esquerdo, cabeça para o lado esquerdo, né, mexendo pontinha, flex, fazendo com cabeça, isso já é um trabalho extremo de coordenação, né? Então você pode juntar trabalhos no mesmo exercício. Uma coisa importante de se falar que não também trabalhe flexibilidade e força na mesma musculatura no mesmo dia. Por isso que é legal fazer toda a periodização do seu treino, das suas aulas certinho. Nos 2 próximos vídeos a seguir, vocês vão ver primeiramente um trabalho de aquecimento aeróbico, as crianças vão fazer um trabalho em roda. É legal de utilizar esse tipo de trabalho primeiro para já trabalhar a organização da sala. Então, ou seja, aqueles primeiros 5 minutos que eu sugeri, quando o aluno entra, vocês conversam com eles, você já vai organizando os alunos para preparar eles para esse aquecimento.
Aí eles vão realizar esse trabalho, perceba ali o trabalho de 3 filas, eles esperando, então tem uma conexão de eles estarem atentos ao que o outro coleguinha está fazendo, né? Você pode ir adicionando esses exercícios aos poucos, né? Inventando mais exercícios ali, realmente são exercícios de aquecimento, né? Então, e também, né, para eles ficarem mais atentos à aula, é legal utilizar. E no segundo vídeo eu trago uma sugestão de trabalho de chão para Baby Class 1, um trabalho bem completinho. Você pode fazer variações desses exercícios, né, buscando sempre pensar naquilo que eu falei, cadeias opostas, né? Por exemplo, trabalhou flexibilidade numa cadeia hoje, né? Então, na outra aula você vai trabalhar força naquela cadeia, né? Se você não trabalhar na mesma musculatura, sempre flexibilidade e força, né? Então, fazer sempre toda a aula um trabalhinho de pés, né? É um trabalho importante. Trabalho de postural, né? Então, um trabalho de tônus muscular, né? Abdominal é extremamente importante. Então, essas coisas assim que você tem que estar na tua aula constantemente aparecendo nesse trabalho. Então, eu deixo um trabalho sugestivo, né? E depois eu vou deixar mais materiais anexos aí também, ao longo do tempo, né? E músicas, exercícios de... conforme vai surgindo, eu vou pegando mais materiais, eu vou deixando anexo também aqui para vocês. Какая-то позиция ног. Все стали в шестую позицию. Пальчики скрепленные показали и взяли на пояс. И сделали шире круг, чтобы нам была свобода. Сейчас на месте бег, колени вперед. На месте лицом в круг. Я буду смотреть, как вы высоко поднимаете ноги. Можно? Слушаем вступление. И раз, два, побежали, я не бегу с вами сегодня. Выше, 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 выше. Еще. Спасибо. Кружочек поправляем. Молодцы. Ноги в шестую позицию. Руки на поясе. Бег, ноги назад. Я смотрю, как вы достаете по попе. Можно? Puxa bem a perninha, puxa as costas, segura no pezinho. Muito bem. Isso. Aê! E o bracinho vai subir lá pelo lado.
braço lá para cima da cabeça, redondinho, e desceu lá na frente. Isso, fica lá um pouquinho, deitadinha. Nessa primeira parte, a gente está trabalhando a parte de aquecimento somente. Então, a intenção é a gente trabalhar somente o movimento articular. Não vamos trabalhar ainda a flexibilidade. E sobe lá um pouquinho. E subiu redondinho. Vai abrir as duas mãozinhas, vira a mãozinha no chão, dedinho encostou fora do tapete e esticou as perninhas lá na frente. Esticou as perninhas. Isso. E a postura? Como que é a postura da bailarina? Muito bem, os ombrinhos encaixa, senta lá na frente, bem esticadinha para cima. Fica lá um pouquinho na postura. Cadê o sorriso da bailarina? Ah, bom, achei que não ia sorrir, muito bem. Fica lá no sorriso, bem bonita. Aê! Ih, bateu o sono. E vai fazer a formiguinha andar lá na perninha para o joelho esticar, lembra? A intenção aqui é fazer elas esticarem o joelho. Então, cadê a ponte? Volta lá. Faz a formiguinha passar lá na ponte, lá com o joelho bem esticadinho. Deixa eu ver se esse joelho tá esticadinho. Tá esticadinho? Ah, então a formiguinha pode passar. Mais uma vez, faz a formiguinha passar mais uma vez na ponte. E o joelho soltou aqui. Estica o joelho. Estica, 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 estica. Isso. E as costinhas não descem. Aê, segura o pezinho, pode ficar assim. Só põe a cabecinha um pouquinho no meio do braço. Solta um pouquinho a cabeça, isso aí. Aê. E vai voltar as costinhas lá. Agora a mãozinha aqui na virilha. Aê. Aí na perninha. Estica as costas. Olha lá a cabeça lá na frente. E nós vamos começar a mexer os nossos pezinhos agora. Isso. Primeiro mexe circular. Mexe o pezinho, circula. Nós estamos aqui mexendo a articulação do pé e aquecendo ele para começar a aula. Isso. Mexe para o outro lado, agora para dentro. Consegue? Vamos lá. Mexe o pezinho. Faz ele mexer redondinho. Os dois juntos. Continua. E as costas vai caindo assim da bailarina? Aê! E parou os pezinhos lá, esticadinho bem pra cima agora. Pé de palhaço lá em cima. Como que é o nome desse passo no balé? Flex. Fala, flex. Muito bem, a gente chama também de pé de palhaço, né? E vamos fazer lá o pé de bailarina. Como que é o pé de bailarina? Como que a gente chama isso no balé? Ponte. Isso. Esticou a pontinha do pé. E agora você vai mexer lá alternado. Troca. Troca. E as costas da bailarina não pode cair. Mexe, isso aí. Faz a pontinha do pé, os dois juntinhos. Fica lá na pontinha. E agora os dois vão mexer junto. Pra cima, pra baixo. Pra cima, pra baixo. Pra cima, pra baixo. Pra cima, pra baixo. Relaxa o pezinho e vai mexer a articulação da mão lá agora. Tô falando articulação para vocês aqui, mas isso na aula você não vai usar. Você vai falar, vamos mexer as mãozinhas, vamos mexer o punho, ok? Isso. Aproveita e mexe os dedinhos. Mãozinha no joelho e o ombrinho. Aê. É importante aquecer todas as articulações
para que a gente possa ter uma boa mobilidade na aula, mesmo que no balé a gente trabalhe somente a postura, não tenha muito esse movimento, é importante que as articulações estejam bem trabalhadas. Aê, muito bem. Isso, dá uma descansadinha, respira. Aê, respirou e soltou. Mais uma boa respirada, puxou e soltou. Pode deitar lá no tapete, deita lá no tapetinho. Isso, mãozinha virada para cima. Isso, esticou bem o joelhinho, estica. E vai esticar uma perninha lá em cima. Só uma. Subiu uma. E segurou. Aqui a gente começa o nosso trabalho sem segurar com a mão ainda, só aqui. Deixa a mãozinha no chão ainda. Já vamos pegar. Nós vamos começar o nosso trabalho de fortalecimento aqui. Estica o joelho. Nós aquecemos a articulação, agora nós vamos começar pelo fortalecimento. E trocou, desce essa. E sobe a outra. Estica. Para eles manter essa posição aqui, ó, é bastante exigente. Sempre cuidar com os alunos, ó, que vai desviando a coluna aqui, ó. Isso, ainda outra lá, não troca. Segura aqui em cima. E desceu. As duas juntas agora. Segura aqui, ó. Agora vai voltar a música ali, você vai fazer bem bonitinho aqui, ficar aqui em cima, tá bom? E quando a prof falar, o que você vai fazer? Vai pegar as duas mãozinhas e vai subir tocando o joelhinho, tentando tirar a cabeça do chão. E toca, isso, e desceu. Mantém lá o pezinho. É difícil para elas, mas é importante trabalhar fortalecimento desde as primeiras aulas. E subiu de novo. Tenta alcançar o mais longe na perna. Aonde que você consegue alcançar? Isso, sem se segurar. E desceu, só encosta e desce de novo. E subiu de novo. Isso, sem segurar a perninha, só encostando aqui. E desceu. E descansa, estica o joelho, vai descer a perninha bem devagar, até lá sem bater no tapete. Vou soltar, não bate, devagar, vai descendo. Isso, descansou, dá um descanso depois. Esse exercício para elas é bem difícil. A criança ainda não tem a formação completa dos músculos aqui do abdômen, então é bem importante dar esse respiro para elas. Elas estão começando a fortalecer, mas elas não é que nem o nosso abdômen de adulto, que já tem uma carga, né, consegue aguentar. Então das crianças a gente tem que ter bastante paciência com esse trabalho, mas não é por isso que a gente não deve fazer sim. Vamos deitar de barriga pro chão agora? Lá de frente pro espelho. Esticou os bracinhos lá, aqui do lado do ombrinho, aqui, e esticou. Junta os pezinhos, ainda não. Aqui, isso. Ombros para trás, vem trazendo essa mãozinha mais perto, aí. Sempre lembrar de não deixar tirar essa parte do bumbum do chão, essa parte tem que permanecer para trabalhar aqui as costas. Não pode deixar o bumbum erguer. Isso, muito bem, deita, descansa as costas. Estica os bracinhos lá na frente, dá uma descansada. Sempre dando o descanso para a criança do baby, dá uma descansadinha, não muito grande, fez o exercício de 15, 20 segundos, dá o mesmo 10 segundos ali para a criança ir para o próximo. E vai subir de novo, põe os bracinhos de volta. E agora sim você vai fazer o pezinho na cabeça. Isso! Aí, muito bom! Fica mais um pouquinho, encosta. Cadê o sorriso? Aê! E agora? Tirou lá e faz o feijãozinho. Cadê o feijãozinho?
Isso, o feijãozinho cruza pé, não cruza pé, senta direitinho aqui no feijãozinho. Sempre compensar, tudo que a gente faz trabalho de lombar a gente deve compensar. Estica os bracinhos lá na frente. E aqui eu vou trabalhar também um fortalecimento também. Agora você vai apoiar nos dois bracinhos aqui, ó, que nem um cachorrinho, isso. Aí, cadê a linguinha do cachorro? Aí, e vai tirar uma perna aqui esticadinha, ó, força. Ponta no pé, segura, esticadinha. Vamos trabalhar um fortalecimento também aqui atrás. Não é necessário elas fazerem ainda subindo. Mais pra frente a gente vai começar a fazer o lançamento. Por enquanto é só começar a fazer um trabalho muscular. Segura um pouquinho. E apoiou o joelho. E a outra. Isso. Pontinha no pé. Segura. Segura, segura, segura. Isso. Aí. E desceu mais uma vez. É a última de cada pé. Ponta no pé. Pode ver que a gente também tem que dosar o tempo de cada exercício para que eles também não fiquem daqui a pouquinho cansados de fazer isso, sabe? Achar que é a mesma coisa. Então com o baby a gente tem que ter uma aula bem dinâmica, trocar bastante os exercícios para que eles possam fazer com gosto, né? Não seja sofrido. Trocou a outra, a última, segura. Quando acabar a musiquinha aí você já pode baixar, já tá acabando. Segura, tá baixando essa perninha. Sobe essa perna. E terminou a música, de volta no feijãozinho. Muito bem, estica o bracinho lá na frente no nosso feijãozinho. Nós já vamos continuar. E ficou de pé agora no tapete, mais para trás, mão na cinturinha. Aí, muito bem. E agora você vai fazer o seguinte, fecha a perninha lá. Você vai colocar a mãozinha lá no chão, tá? E vai fazer aquele de andar com a mãozinha lá na frente, tá bom? Então, pôs a mãozinha no chão. Põe a mãozinha no chão. Opa, mas aí cadê o pezinho inteiro do chão? Aqui. Isso, aí. Estica o joelho. Estica. Calma. Aí, só um pouquinho para alongar. E sentou no chão. Quando a gente está com mais crianças, a gente tem que ir escolhendo aquela que também está com maior problema ali para fazer, para dar um auxílio. Mas tem que ser rápido também para passar o outro. Ou você dá uma parada no exercício, dá uma corrigida nessa aula, depois dá uma parada em outro, dá uma corrigida em outro. Isso vai depender também de quantos alunos você tem na sala, né? E agora você pode sentar lá de volta no chão direitinho. Isso, abre a perninha. Isso, e agora eu vou trabalhar só um pouquinho de flexibilidade antes de a gente começar a aula, bem pouquinho. Pode deitar lá na frente. Isso, como a gente não fez a aula inteira, eu não vou trabalhar grande amplitude ou um alongamento com maior amplitude. Mesmo que no baby muito se fala de não forçar. Se fosse falar da técnica russa mesmo, como vocês já viram em outros vídeos, vocês veriam que faria alongamento muito forte. Aqui a gente não vai fazer isso. Então, no primeiro momento, como a gente está na primeira parte da aula, nós não vamos forçar muito, mas vamos dar uma pequena alongada para que ela possa ir soltando. Uma vez ou outra, se no final da aula você pode trabalhar realmente a flexibilidade com um alongamento mais forçado. Mas também não daqueles alongamentos que o professor vai lá forçando. A gente pode fazer isso lá pra frente, não precisa ser começar agora no Baby 1. Isso, e lá pega com as duas mãozinhas num pé, cabecinha, opa, em um só. E a cabecinha, uma mão de cada lado.
E vai para o outro lado, segurou. É a mesma. Para fazer o outro lado. E deitou de novo lá na frente. E agora eu quero passar lá no rolinho de macarrão. Como é que passa no rolinho de macarrão? Para deitar de barriguinha lá no chão. Opa, abre a perna. Abre a perna. Como é que passa lá na abertura? Passa na abertura. Passa lá na abertura. E se deitou. E fechou a perninha. Mais uma vez. E mão na frente, apoiou. Isso. Mais uma. Última. Isso, esse exercício ajuda bastante. Ó as pontinhas de pé, hein? Tá muito solto esses pezinhos. E dobrou o joelho no meio. E pode levantar. Muito bem. Nós vamos agora fazer a nossa... Na parte da barra, já para o Baby Class, nós vamos trabalhar bem pouco tempo. Então, de 5 a 8 minutos. Os exercícios que nós vamos fazer são exercícios bem simples. É para a criança se aproximar da barra, começar a conhecer a barra. Então, tem todo um processo de apresentação do trabalho da barra que eu vou mostrar no vídeo a seguir, né? Então, assim, o que a gente pode trabalhar na barra com eles? Trabalhar o próprio trabalho de andeora, abrir pé, fechar pé, fazer pliés, né? Só que pode ser feito em paralelo, pode ser feito também em primeira posição, mas avançar durante o ano, deixar isso mais para depois de 6 meses, que começou já a fazer paralelo. Fazer os tandis, né, paralelo, e depois a la seconde, né, em vez de fazer tandi, andeor, devant, vamos primeiro ensinar o la seconde, relevés, né, em paralelo e primeira posição, GTs em paralelos, né, não vamos para andeor ainda aqui no Baby Class 1, sur le cou de pied, em primeira posição, nós podemos fazer também. Quando fizer a abertura dessa primeira posição, aí fazer o encaixezinho do pé, já aprender a ir arrastando pela perna, né? O retiré, nós podemos fazer também com o Baby Class 1, mas só que daí fazer paralelo, né? E o tanlié, que nós podemos também, é um exercício que a gente pode explorar ao longo do tempo, né? Ao longo do ano, né? Então, depois que a gente começou a fazer a primeira posição, é legal começar a trabalhar essa transferência. Nem que não faça o tanlié por completo, né? Fazer o tanlié com o plié, fazer o tanlié, começar o tanlié somente de transferência de perna, de colocar um pezinho, apoiar nos dois, estica o outro pezinho e fecha, né? Uma transferência de peso ali, já começar a ensinar é bacana também, e além de trazer um diferencial ali para o trabalhinho de barra, tá? Lembrando que o trabalho curto, você não vai conseguir fazer tudo isso aqui na barra numa aula só. Então, você sempre vai escolher 1, 2, 3, vai dar praticamente 4 exercícios no máximo na barra. Então, é um tempo super curto, não judia das crianças, como a gente fala, trabalha na barra, judia das crianças. Não vai fazer uma aula de barra com eles, mas vai trazer essa proximidade, tirar o fator equilíbrio para a criança começar a abrir esse andeor com segurança, porque o maior problema do abrir o andeor, né, para as crianças, pode ver aqueles vídeos, tem vídeo que o pessoal fica rindo, né? A criança abrindo o pé e toda caindo no centro, tentando se equilibrar, jogando o peso para frente, o bumbum para trás para tentar se equilibrar. Gente, isso não é bom para o aprendizado dela. Nós tiramos esse fator equilíbrio, fazemos um trabalho consciente dessa abertura andeor, dessa pisada correta, né? E conforme ela for sentir segurança, depois nós vamos fazer isso no centro. Mas é um trabalho a longo prazo, né? A gente tem que entender que a barra não é uma tortura, é um instrumento pedagógico que está ali para nos auxiliar. Vamos começar? Pode vir para a barra. Isso, a gente sempre faz uma iniciação para chegar na barra. Fecha os pezinhos lá. E vai pôr a mão na barra devagar. Pode pôr toda a mãozinha em cima da barra, todos os dedos. Todos os dedos. Isso. E vai começar lá. Abre um pezinho andeor. E abre o outro. E fecha os dois. De novo. Abre um. Abre o outro.
e vai fechar os dois. Isso, mais uma vez. Abre um, abre o outro. E fechou. Gruda bem lá os calcanhares, gruda os calcanhares. E agora o outro pé, abre um, abre o outro. E fica no andeor. Como que é o nome desse passo? Isso. E como que é o nome dessa posição de pés? Primeira posição de pés. Muito bem. Pode deixar a mãozinha bem onde estava. Aí, todos os dedinhos juntinhos. Primeira posição de pés. A gente sempre vai falando para eles começarem a gravar os nomes. Mesmo sendo criança, a gente tem que levar a sério o trabalho que a gente está fazendo com eles. Isso. A primeira música que eu utilizei somente para ela realmente se familiarizar com a posição de pés, ó. Tô deixando a música realmente para que ela se sinta confortável na primeira posição, porque não é uma coisa fácil para eles fazerem para o Baby Class 1. Então o trabalho de barra tem que ser bem pouco, mas também bem prazeroso para eles conhecerem a barra, ter essa intimidade com a barra, né? Como a gente já falou. Agora nós vamos trabalhar o plié. É mais fácil. Você gosta de fazer o plié? Que bom! Então nós vamos fazer o plié. Sabe contar até quanto? Até 10, até 20? Já te vi contando até 20. Mas nós vamos fazer só 4 pliés, tá bom? E é bem devagar, sem pressa, tá bom? Isso, estica lá a perninha e opa! Vamos voltar lá. O plié pode tirar calcanhar do chão? Não. O bumbum pode descer lá para trás? Não. Então isso mesmo. Estica o bumbum para dentro e o joelho abre para onde? Viu como é a dificuldade que é? Abre para fora, não, sem tirar o calcanhar do chão, deixa lá o pezinho inteiro coladinho no chão. Isso, bumbum para dentro, não desce tanto, desce menos, desce plié, devagar e voltou. Isso, tenta levar o joelho mais para o lado, como se aquele joelho fosse dar oi para aquela parede e esse joelho fosse dar oi lá para aquela parede, tá bom? Bem devagarzinho e vai voltar. Não deixa o bumbum dar tchau para a janela lá não, tá? Sem ele não pode ir lá atrás, tá? E o joelhinho também não pode ir para o espelho. Isso, ele tem que ir para frente, dar oi pro espelho, isso mesmo. E o joelhinho tem que ficar cada um pro seu lado, sem vir para frente. Ó, o joelho tá vindo para frente, dá oi pro espelho. Pros lados, o joelho no pezinho no chão. Ó a postura, melhorou o bumbum. E voltou, devagar agora e desce de novo. E plié, pouquinho, abre o joelho para fora, sem tirar o pezinho do chão. Isso, e voltou. Isso, concentra lá para pensar em tudo, difícil, né? Mas vamos fazer 4 só. Importante as correções, o trabalho bem feito. Isso mesmo. Não deixar as crianças fazerem de qualquer jeito. Vamos começar? Então vamos lá. Fecha todos os dedinhos na barra e desceu o plié. E voltou. Devagar. Mais um, desceu. Isso, ficou. E agora subiu. Devagar, desceu, mais um. E sobe devagar. Isso. Último. Melhorou. Esticou. Depois de trabalhar o plié, a gente pode já começar a trabalhar o tandi também já desde o Baby Class 1. Mas a gente vai começar a trabalhar lá em paralelo ainda, certo? Lembrando que o nosso foco da barra é ser um trabalho bem curto mesmo, aí de 5, 8. Lá no Baby Class 2, quem sabe, uns 10 minutos ainda é muito.
mas para se familiarizarem com a barra mesmo, a questão de colocação de mão, de postura, que a gente fez o trabalho de Andeor, tá? E o conhecimento de alguns exercícios. Vamos lá? Isso! A gente vai fazer o tandi. Lembra lá do tandi? Esticou o pezinho lá na frente. Devagar, estica a pontinha. E volta devagar. E fechou. De novo. Estica, arrastando pelo chão, estica todo o dedinho. E desceu, vai voltando, vai voltando, vai voltando. O joelho não pode dobrar. Outro pé. Esticou. E volta devagar. E fechou. De novo. Esticou. E pontinha. E fechou devagar. Isso. Muito bem. E agora a gente vai fazer o tanlier. Mais um exercício de barra. Eu só vou usar 3 exercícios de barra aqui só. Para não deixar ela cansada também para a parte de diagonal e centro. E a intenção aqui do tanlier é simplesmente combinar 2 passos mesmos, fazer eles perceberem esse deslocamento da barra, deslocando a mão junto, tá? E mantendo a postura. Vamos lá? Vamos! Mantém a postura. E esticou o pezinho lá pro lado. E afundou no plié. E transferiu. Vejam que eu evito de mostrar para ela tentar fazer sozinha. Fechou. Fica, ó, leva a mãozinha junto, olha o tempo que eu dou para ela poder trazer a mão e vai voltar. E plié, e esticou a outra. E fechou. Arruma as mãozinhas na barra, todos os dedinhos para cima e a postura terminou certinho. Estica lá em cima, isso, olha lá na frente no espelho. Muito bem. Vamos terminar a nossa barra? É isso aí. E então a gente... No centro, nós vamos trabalhar alguma coisa de pôr de bras, vamos pensar em trabalhar esses braços, né, para tirar um pouquinho da cintura. Não é necessário ainda pensar em correções de braço, fluidez de braço, somente para eles terem esse contato, né, fazer exercícios básicos mesmos. Mas o nosso foco no centro da aula são exercícios musicais, são pensar em trabalhar ritmos, também trabalhar a parte na diagonal, trabalhar exercícios realmente de força, em equilíbrio, né? Por exemplo, um trabalho de equilíbrio na diagonal, andar agachado lá, né? Isso trabalha, além de força, trabalha também equilíbrio, a criança muda, né? Andar na ponta do pé ali abaixado, né? Então, essas coisas são legais de trabalhar nessa idade, né? Então, também trabalhar no centro, né? Coordenação de cabeças, olhar para fazer exercícios ritmados com cabeça, para que já tragam essa plasticidade da dança, a expressividade da dança, já desde pequenos, né? E você vai ver agora, eu vou mostrar para vocês algumas ideias, né? Para vocês trabalharem no centro, né? Tanto o trabalho diagonal, quanto o trabalho ali, os trabalhos ritmados, exercícios ritmados que vocês podem estar trabalhando no centro. Супер. Руки на пояс. Какая позиция ног? Шестая. Готовы? Делаем. Прямо делаем. Можно? И раз. Ножки вместе. Когда и раз. И раз. Ноги вместе. Смотрим прямо. Ноги вместе.
самая длинная. Пошли, Маша. Маша ниже. И раз. Диана, носик наверх. Девочки, не смотрите в зеркало. Пошли. Спинка ровная, Богдана. Богдана, еще ровнее спинку. Попробуй. Пошли. Раз. По диагонали идем, девочки, не делаем
Mostrei para vocês aí alguns exercícios, algumas coisas que vocês podem tirar ideias para montar os planos de aula de vocês. Vocês podem ver que a aula dessa forma vai ficar extremamente dinâmica, não vai tornar chata a aula, porque a parte de toda hora tem exercício novo, toda hora tem coisa para fazer, as crianças estão interagindo, prestando atenção um no outro, principalmente quando chega nessa parte da musical, né? Então é bem legal trabalhar dessa forma. Vocês vão ver resultados, né? Vão ver resultados nas turmas de vocês, e além de ter realmente uma satisfação das crianças ali de estarem fazendo realmente, né? Porque às vezes a gente só dá brincadeira, isso vai se tornando enjoativo ao longo do tempo, né? Porque realmente elas já brincam em outros ambientes, às vezes elas querem aprender, criança tem necessidade também de estar aprendendo coisa nova. Mas eu vou deixar aqui algumas diquinhas para vocês, né? Para vocês organizarem os planejamentos de vocês, né? Primeira coisa, né? Conte quantas semanas você tem no ano, divida essas aulas, né? Essas aulas em ciclos menores para você preparar vários planejamentos ao longo do ano, pensar na evolução. Cada exercício, por exemplo, a gente falou do Tandi, né? Tandi paralelo. Vou fazer isso lá do meu período tal até meu período tal. Depois eu vou começar a encaixar esse Tandi a La Segon. Entendeu? Então, você vai pensar na evolução. Depois do meu Tandi a La Segon, eu vou mudar esse exercício trazendo o Tandi a La Segon e uma transferência de peso. Então, ali, você vai pensar na evolução dos exercícios. Ou eu vou incluir depois um GT, vou voltar e vou fazer um GT paralelo. Então, você vai pensar dessa forma. Também é legal você pensar já, dividir os seus ciclos avaliativos. Nós vamos falar sobre avaliação aqui nesse módulo para Baby Class, como que você deve avaliar para essa idade, tá? E tudo isso, todo esse trabalho, você tem que pensar na periodização. Quando você pretende encaixar datas especiais, que você vai diminuir um pouco as suas aulas, né? O conteúdo das suas aulas. Quando que você vai começar ensaios, né? Tem que lembrar, né, das coreografias, colocar consistentemente o que você está ensinando dentro de sala de aula. Vamos falar isso numa aula também aqui. Tá? Então, você precisa pensar nessas coisinhas, né, que fazem toda a diferença para você ter sucesso nas suas aulas, certo? Aí eu deixei aqui também essa possibilidade das brincadeiras dirigidas. Já falei sobre esse trabalho lúdico, né? Lembrando que o lúdico nós podemos inserir em todas as outras atividades que nós falamos agora. Nós podemos dar nomes diferentes para nossos exercícios, para que eles assimilem. Você pode fazer até códigos dentro de sala mesmo, chamar um exercício de macaco, de leão, de não sei o quê, sabe? Não importa, o importante é que eles entendam nessa idade. Lá para frente eles vão começar a entender terminologia, né? Então aqui é legal ir transformando a linguagem, né, que melhora a comunicação com eles, né? E esses exercícios, as brincadeiras dirigidas, que a gente fala que tem que ter objetivos específicos, né? Algumas ideias é interpretar personagens dentro do balé clássico mesmo, trazer um acessório, às vezes, para os últimos minutos, fazer alguma coisa assim, né? Lembra que, ou até nas datas especiais, às vezes, que daí sim você pode fazer tipo um grande finale, né, daquele ciclo, né? Por exemplo, a cada ciclo você fecha falando sobre um repertório, sobre um balé, né? Ou sobre um personagem somente daquele balé, né? Então você pode trazer contos também, né? Para trazer alguma brincadeira diferente, né? Memorizações, para trazer a memorização da aula, você pode pegar, por exemplo, passos que foram aprendidos na aula, né? E fazer uma brincadeira com esses passos, né? Pode trazer músicas aí agora, né? Porque dentro da aula de balé a gente trabalha muito músicas clássicas e muitas músicas, às vezes, né? De dança caráter, né? Você pode trazer nesse momento alguma música cantada, fazer alguma atividade cantada, né? Para trazer uma interação também. Então, são ideias aí que eu deixo para vocês utilizarem nas brincadeiras de vocês. E não dá para esquecer que no último minutinho de aula, faz um trabalho de respiração com as crianças, coloca elas lá de frente para o espelho, façam elas agradecer, fazer esse momento da aula, extremamente importante. E também, gente, para quem tem dificuldade para todas essas atividades, aproveito dizer aqui que vai ter uma lista de materiais que depois eu vou deixar para vocês aqui, de exercícios, materiais novos que eu estou lançando, né, tirando das apostilas antigas. Estou trazendo uns materiais novos e depois vocês vão encontrar aqui, tá? Vocês vão ter acesso, né, sempre prolongado, logo vocês vão ver um material novo, playlist de músicas também que eu vou estar passando para vocês, certo? Quando esses materiais estiverem entrando na plataforma, vocês vão receber notificação, então daí é fácil para vocês também baixarem, ter esse material extra.
Música